Olá pessoal, estou aqui comentando os julgamentos noticiados no informativo 875 do Superior Tribunal de Justiça. E um desses julgamentos, muito importante, de direito privado, trata da súmula 403 do STJ e faz uma exposição de algumas atenuações que a ela vêm sendo feitas. Nós vamos falar aqui dos dispositivos do Código Civil que estão correlacionados com a súmula, vamos falar da súmula propriamente dita, vamos falar do julgamento aqui noticiado no informativo e vamos expor as atenuações que essa súmula vem, pelas quais essa súmula vem passando durante o tempo nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Isso aqui vai estar em concurso, tá? Então, se você está estudando para concurso, se você milita nessa área, esse vídeo é para você. Vão cair questões de concurso sobre isso. É importante você capturar esse raciocínio se você faz provas dissertativas, se você tem a perspectiva de se submeter a uma prova oral. E, então, preste atenção, vamos lá aqui. Olha só, o que é que diz aqui. Então, nós temos algumas atenuações aqui à súmula. Vamos ver primeiro aqui, pessoal, para começar. Esse aqui é o informativo. Vamos ver aqui, para início de conversa, quais são os dispositivos de lei com os quais essa súmula se relaciona. Artigos 20 e 21 do Código Civil. Salvo se autorizadas ou necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública e à divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição, a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Essa última parte aqui, fins comerciais, é especialmente o contexto da nossa súmula, cujo texto está aqui, ó, súmula 403 do STJ. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais. Alguém pega a sua imagem lá, você está no solzão da praia, e você para lá, compra um picolé de uma determinada marca, e vem lá alguém com um equipamento de captura de imagens e faz uma filmagem sua lá, chupando picolé, e depois quando você vê, foi feita uma peça publicitária com a sua imagem, com a sua voz, chupando aquele picolé de maneira espontânea, olha o picolé e tal, as pessoas... E você não autorizou. Quer dizer, mesmo que não tenha havido propriamente nenhum tipo de exposição negativa de sua imagem, mesmo que chupar o picolé não seja crime, mesmo que não haja nenhum tipo de dano efetivamente, mas como a sua imagem foi utilizada com finalidade comercial, caberia indenização por um dano in re ipsa. O que é um dano in re ipsa? É um dano que não precisa de comprovação, não precisa demonstrar, não, eu estava ali com mal vestido, ou me expôs de uma maneira que eu não queria, ou enfim, aquilo gerou esse dano aqui relativamente a isso. Não precisa de comprovação do dano. O dano o dano moral em re ipsa. Essa é a súmula 403. E qual era o caso concreto aqui do STJ? Cujo destaque é o seguinte: não há prejuízo à imagem de pessoa que aparece em documentários sobre crime de grande repercussão, de maneira acidental ou coadjuvante, por pouco tempo e sem divulgação de informação a seu respeito. Aqui foi o seguinte: aqui o cidadão tinha aparecido no passado, num lance assim, como coadjuvante de um cenário de um cidadão que cometeu um crime. Esse crime, inclusive, ele está descrito aqui no informativo, né? Nesse processo, olha só, nesse processo o autor autorizou o uso de sua imagem pela televisão aberta para a produção de reportagem sobre este Guilherme, condenado pelo assassinato de Daniela. Um trecho dessa reportagem, em que o recorrente aparece por 2 segundos, um trecho da reportagem que o recorrente aparece por 2 segundos, foi reproduzido em um documentário exibido pela HBO. Ou seja, o cidadão tinha aparecido numa reportagem no passado, próximo a um contexto do noticiamento de um crime grave, e alguns anos depois a HBO pegou aquele crime e fez um documentário, uma série documental sobre aquele crime, com finalidade, obviamente, diferentemente da jornalística, que é a de noticiar, mas com finalidade
financeira, né, lucrativa. E aí ele questiona, olha, eu dei autorização, né, no caso aqui, né, ele aparece no documentário de forma acidental como coadjuvante, inexistindo qualquer papel de relevo ou destaque, seja por pouco tempo em tela, seja pela inexistência de maiores informações a seu respeito, pois sequer seu nome foi divulgado. Na verdade, ele, se você for olhar os autos, ele tinha dado autorização no passado para a reportagem, porque ele termina, a imagem dele termina aparecendo na reportagem. Mas ele não deu autorização, ou essa autorização não foi renovada de maneira específica para o documentário. Mas aí o STJ disse: não, mas ele apareceu de maneira acidental. Embora a imagem dele esteja inserida no contexto de utilização para finalidade comercial, né, ou seja, para a produção de uma série documental, a aparição dele é acidental ou colateral, não é uma aparição principal, o nome dele não é divulgado, não tem absolutamente nada em relação a isso, né? E aí, né, inclusive aqui, surgem as 3 atenuações à súmula 403. O que significa uma atenuação súmula 403? Ora, a súmula 403 está dizendo que independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas para fins econômicos ou comerciais, interpretando justamente a parte final ali do artigo 20 do Código Civil. O dano moral em ré ipsa não depende de prova. Há situações em que o STJ tem dizendo não. Neste caso, o dano presumido, ainda que haja uma utilização comercial, ainda que haja um fim econômico ou comercial, não ocorreu. Quais são essas 3 atenuações, né, da jurisprudência? Vamos a elas. Quais são essas 3 atenuações? A primeira delas, as biografias. Então, por exemplo, você é uma pessoa importante, você é um escritor, e um cidadão, ou seja, o professor Renato, né, procurador da Fazenda, acadêmico de direito, né, ele se interessa pela sua história e vai fazer uma biografia sobre você. Eu não preciso da sua autorização para fazer a biografia sobre você, ainda que tenha finalidade comercial, ainda que a minha finalidade seja vender o livro. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade que trataram do artigo 20, foi ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional o artigo 20 nesse ponto, né? E o Supremo Tribunal Federal, que foi o que ele disse? Nessa ação direta de inconstitucionalidade, 48.4815, então na ADI 4815, o que foi que o Supremo disse? Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível a autorização da pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvante. É uma atenuação à súmula 403, porque a súmula 403, ela considera como dano em ré ipsa, dano que não depende de prova, a reprodução da sua imagem para fins econômicos. Mas a biografia não gerará essa indenização. Não precisa dessa autorização. Então, uma exceção a essa súmula, uma atenuação a essa súmula, porque é uma súmula que dispensa a comprovação de prejuízo, portanto, é uma súmula de presunção. Essa presunção estará afastada no caso das biografias por força de precedente objetivo e vinculante do Supremo Tribunal Federal. Segundo contexto, os casos, aqui esse segundo contexto, são as hipóteses de atuação meramente, aparição, né, ou atuação acidental ou coadjuvante. Esse caso aqui é exatamente o caso desses autos aqui que foram noticiados, desse processo judicial que foi noticiado no informativo 875. Mas não é só nele não, tem outros aqui do Superior Tribunal de Justiça. Por exemplo, esse aqui da terceira turma também, que diz o seguinte, item 3 aqui da ementa. A representação cênica
a representação cênica de episódio histórico em obra visual, biográfica, não depende da concessão de prévia autorização de terceiros ali representados como coadjuvantes. Então, sequer era a pessoa central. É bem parecido com esse nosso caso concreto aqui de 2026. Esse aqui é de 2017, né? Ex-goleiro do Santos Futebol Clube, em virtude de veiculação indireta, ou seja, ele era coadjuvante, de sua imagem, sem prévia autorização, em cenas do documentário biográfico Pelé Eterno. O documentário era sobre Pelé. Um goleiro apareceu como coadjuvante ou figura colateral e buscou, como a peça tinha finalidade econômica, o comercial buscou a indenização. Mas aí o STJ diz no item 3, ele era um terceiro coadjuvante. Não houve nenhuma intenção de veicular a imagem especificamente daquela pessoa. Então, essa é uma outra atenuação à súmula 403. Atuação acidental, ou utilização acidental, ou na condição de coadjuvante daquela pessoa cuja imagem foi retratada, né? Retratada. E a última atenuação é no caso de concordância tácita. Nos casos de concordância tácita. Também há precedentes do STJ nesse sentido, né? Aqui, eu tomo aqui este precedente de 2020, né, que diz assim, em regra, a autorização para uso de imagem deve ser expressa. No entanto, a depender das circunstâncias, especialmente quando se trata de imagem de multidão, de pessoa famosa ou ocupante de cargo público, a julgados do STJ em que se admite o consentimento presumível. Olha só, consentimento presumível. E esse precedente aqui, ele faz remissão a outros dois, vamos ver aqui, ó. Inclusive fica aqui, ó, uma dica, né? Jurisprudência citada, uso de imagem, multidão, consentimento presumível. Aqui, por exemplo, nesse precedente, diz aqui, no caso concreto, a recorrida, desse outro precedente, né, a recorrida publicou em revista especializada de grande circulação fotografias dos recorrentes em matéria relacionada à gravidez, sem que houvesse autorizações precedentes, não se sabendo ao certo quais foram os limites de eventual consentimento. No entanto, não há se falar em dano moral, pois os recorrentes acabaram concordando, ainda que tacitamente, com a exposição de suas imagens na revista editada pela recorrida, pois foram eles próprios que forneceram as fotografias, com os respectivos negativos, para a escolha e divulgação da revista, que revela o interesse dos mesmos em ver expostos na matéria de circulação nacional. Então vejam que essa concordância, ela não precisa ser expressa, documental. É possível presumir de determinadas circunstâncias que houve uma concordância apta a afastar o dano moral presumido da súmula 403. Então aqui nós temos 3 exceções das súmulas. As pieografias, a atuação acidental ou coadjuvante, que foi o caso aqui, noticiado no informativo 875, e o da concordância tácita. Muito interessante esse julgamento, né? Serve para a gente revisar a súmula 403 e alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Um grande abraço a todas e a todos. Nos acompanhem aqui e até mais, até o próximo julgamento aqui comentado no nosso canal.